Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Hoje é dia de resenha e o livro em questão é um clássico do conservadorismo. Estamos falando de Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. A edição que eu tenho aqui, ela é a quarta edição publicada em português, né? Foi publicada pela Vide Editorial em 2017, mas o livro ele é publicado originalmente pelo próprio Edmund Burke em 1790, ou seja, apenas um ano após o início da Revolução Francesa, que tem o seu início então em 1789. Tá? Ele tem como prefácio, né, um texto de João Pereira Coutinho, que eu particularmente não tive assim, nenhum contato anterior com ele, mas é um prefácio interessantíssimo, há muitas coisas aqui a serem comentadas. A primeira das citações que eu gostaria de fazer está na página de número 12, e lá nós encontramos o seguinte, ele está falando então assim sobre uma utopia humanista, um otimismo por parte de algumas pessoas. Né? Serão os homens capazes de realizar na Terra o que os espíritos mais humildes só esperavam encontrar no céu? Sabe aquela ideia utópica, então, de que nós construiríamos uma sociedade perfeita no aqui e no agora? A arrogância otimista do iluminismo continental, Burke contrapunha um imperativo de prudência que relembra aos homens as limitações intelectuais que os definem. Né? Eu já comentei em outros vídeos, né, como nós conservadores sempre desconfiamos dessas utopias, né? Nós não acreditamos em todo esse potencial do ser humano, né, que construiria aí uma sociedade perfeita. Então, nós sempre levamos em conta essa limitação do ser humano, né? O fato de que nós somos caídos em pecado, né? Que o nosso mundo ele não é perfeito. Tá? Logo mais na página 14, ele vai mencionar aqui a Revolução de 1688, que ocorre na própria Inglaterra. Ela é também chamada de Revolução Gloriosa. E ele diz isso, escreve a respeito disso, porque o próprio Burke ele vai direcionar o seu livro até um cara que está questionando ou está afirmando de que a Revolução Francesa seria uma espécie de imitação ou seria algo no mesmo estilo do que teria sido a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1688. E então o Coutinho escreve aqui: a Revolução de 1688 para Burke não foi propriamente uma revolução consumada, mas evitada. E evitada precisamente pela deposição de um rei revolucionário, que seria aqui o Jaime II, que punha em causa a Igreja Protestante e o Estado, e suas leis e liberdades fundamentais e inquestionáveis. A dita revolução fora gloriosa porque defendera nossas antigas e indiscutíveis leis e liberdades e a antiga Constituição do governo, que é a nossa única segurança de lei e liberdade. E não porque reinventara uma nova ordem legal baseada em doutrinas abstratas, como teria sido então no caso da Revolução Francesa. Então o Burke, ao longo do livro, ele sempre vai buscar demonstrar como a Revolução Francesa não é algo no mesmo estilo, né, a mesma coisa que a Revolução Gloriosa na Inglaterra de 1688. Na página 16, então, Burke vai escrever a respeito da natureza humana, ou melhor, o Coutinho vai escrever a respeito de Burke, né? E está escrito aqui então, passo a ler. Para Burke, existe também uma segunda natureza humana, que emerge pelo simples fato de sermos animais sociais. Lembram de Aristóteles, o animal social, né? O animal político, né? A mesma coisa.
Vivemos no seio de uma cultura, partilhamos valores ou princípios que são anteriores a nós e que irão sobreviver depois de nós. Nascemos num contexto de instituições e normas que não dependem do nosso exclusivo capricho ou do nosso expresso consentimento. Qualquer governante, depois de respeitar a natureza humana, a gente precisa levar em conta o que é o ser humano, como é que o ser humano age. Não, a gente não pode querer criar uma nova natureza humana e impô-la de cima para baixo, né? Então, os governantes precisam respeitar, precisam levar em conta essa natureza humana e terá então de ter em consideração essa segunda natureza humana. Essa questão aí cultural, institucional, né? Como é que, em que meio o ser humano nasce e cresce, de que modo isso influencia então esse indivíduo. Logo em seguida, na página 17, os revolucionários optaram por ignorar esse duplo imperativo político e degradaram igualmente a segunda natureza dos homens, privando-os tiranicamente das instituições e dos princípios que foram mantidos pelas gerações passadas e legadas às gerações presentes. Né? Existe essa ruptura com o passado, aquilo que o Lewis vai chamar de esnobismo cronológico, né? A gente olha para o passado, quer dizer, a gente não, eles, né? Os revolucionários, olham para o passado então com aquele desdém, né? Querem aquela ruptura total, não respeitam essa segunda natureza humana, então, que sempre vai depender dessa questão da tradição, né? Do antigo que nos é legado pelos nossos ancestrais. O cenário é desértico na medida em que não sobrou nada que possa despertar o afeto da comunidade. Perdida essa ligação fundamental, os homens são moscas de verão, existências breves, precárias e solitárias. Né? Nós não passaríamos de um grãozinho de areia na grande história aí da humanidade, sem nenhuma conexão mais com essa grande tradição, com a grande história. Seríamos pontos aí desconexos, né, na história. Logo em seguida, também na página então 18, sim. A página 18 tem um comentáriozinho que eu acho muito interessante, porque por vezes nós somos acusados de reacionários, né? Como se nós olhássemos para o passado, então com um certo ar de nostalgia, e quiséssemos então ou preservar nos mínimos detalhes tudo o que o passado possuía, né? Sem a possibilidade de nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de reforma na sociedade. E aqui o Burke vai... ou melhor, o Coutinho, falando sobre Burke, vai comentar, né? Governar é preservar o que existe, e esse imperativo de conservação pode exigir reformas necessárias, né? Para conservar, por vezes, é necessário reformar. Mas é sempre aquela coisa, né? A ideia é reformar o antigo prédio e não demoli-lo, colocá-lo abaixo e dar cinzas uma nova sociedade, né? Uma nova construção. Daí sim nós não compactuamos com essa ideia. Ainda no prefácio, na página 21, ele vai falar então sobre liberdade, tá? Mas viver em sociedade significa prescindir dessa liberdade extrema e limitá-la pela força da lei, né? Então nós não estaremos falando aqui sobre libertinagem, sobre faz o que tu queres, né? Não, precisamos ter aqui limites muito bem definidos e impostos pela força da lei. Nós não vamos assim desmerecer o Estado, né? Nós não somos anarquistas. Limitações que variam de acordo com os tempos e circunstâncias e admitem infinitas modificações. Para Burke, falar de liberdade em sociedade é falar de uma liberdade viril, moral e regrada, né? Então é uma coisa, e claro, boa parte disso descendendo daquilo que a tradição nos legou, né? Para a página 23.
Mas não basta ao agente político saber o que a comunidade estima no momento presente. É preciso igualmente conhecer o que as diferentes gerações foram preservando e transmitindo. Se existem valores, princípios ou instituições que sobreviveram aos testes do tempo, é razoável presumir que esse patrimônio coletivo deve continuar a ser preservado e transmitido para as gerações posteriores. É justamente aquilo que eu falava, né? A gente bebe nessas fontes da tradição, né? Se essas coisas foram preservadas, elas foram testadas pelo tempo, é porque elas se provaram boas, belas e úteis para a preservação da sociedade. E, portanto, nós continuamos usando, né? Nós optamos pelo que é seguro, pelo que é testado pelo tempo. Não vamos correndo atrás de qualquer inovação social, né? Porque a gente não sabe quais são as implicações que elas podem ter lá na frente, né? Sempre há um certo risco. Logo em seguida, na página 25, ele vai escrever: só que essa ideia de reforma não deve ser confundida com a sublevação revolucionária francesa. É uma reforma que obedece a uma necessidade premente, e não a teorias abstratas sobre mundos perfeitos e imaginários. É uma reforma que procura reparar cautelosamente o velho edifício e não destruí-lo pela força da utopia. É aquele exemplo que eu mencionava agora há pouco do prédio, né? Reformar para manter o antigo prédio e não destruí-lo a fim de construir uma nova edificação, uma nova sociedade a partir das cinzas da antiga. E aí, partindo agora para o texto do próprio Edmund Burke, vamos para a página 35. Lá temos uma citação que eu gostaria de ler, tá? Quando a casa do vizinho está em chamas, não erra quem se preocupa em proteger a própria. É melhor ser desprezado por excesso de zelo do que arruinado por excesso de confiança. Claro, aqui ele fala isso por conta da sua preocupação, tendo em vista a casa em chamas da França com a Revolução Francesa, que isso se propagasse também para o contexto da Inglaterra. Mas eu lembrei muito aqui com os antigos protestos, há não muito tempo, sobre essas questões todas de preconceito racial e não sei o quê, porque foi muito usado essa questão do exemplo da casa, da casa pegando fogo. Isso me remeteu, sabe? Eu lembrei um pouco a esse respeito. Depois vamos para a página 38. Nenhum som deve ser ouvido na igreja senão a adorável voz da caridade cristã. A causa da liberdade civil e do governo civil ganham tão pouco quanto a da religião com essa confusão de funções. Aqueles que abandonam seu caráter próprio para assumir o que não lhes pertence são, na maioria, ignorantes tanto do caráter que abandonam quanto do que assumem. Isso aqui eu menciono porque não poucas vezes a gente vê muita militância política dentro das igrejas, né? Eu, por exemplo, sou membro da IECLB, né? Sou luterano, e por vezes a gente vê algumas lideranças fazendo realmente militância política, né? O que não é algo saudável, né? Eu sou crítico dessa atitude. Né? Eu tenho a minha posição política, mas no contexto de igreja eu procuro jamais mencionar nomes, mencionar partidos políticos, né? Oposições puramente ideológicas. O que eu faço é defender princípios bíblicos. Né? Então o que eu vou falar é que o aborto é, por um exemplo, antagônico à Bíblia, que movimentos LGBT estão em discordância com a Bíblia e coisas assim. Então é claro que uma pessoa sensível a essas questões é só uma questão de lógica, né? Eu não vou eleger qualquer candidato que tenha na sua pauta ideológica questões como a descriminalização do aborto ou as questões aí LGBT, né? Então, são princípios que ali eu então defendo, que eu exponho, né? Jamais os nomes, jamais os partidos a fazer essa militância política, e nem de forma sutil, porque é muito comum
né? Eu vejo isso às vezes, essa sutileza, né? Não é que o cara chega lá e menciona o nome do sujeito, mas de tempos em tempos tem aquelas polêmicas que se levantam, né, nas redes sociais, e aí as figuras ali, as lideranças, elas se posicionam em determinado lado do espectro político a partir daquelas polêmicas, né? Ela não menciona que fulano de tal tá certo, fulano de tal tá errado, mas se coloca do lado de fulano de tal que estava defendendo determinada pauta ali no momento e tal. Então, aquelas palavras, aquela sutileza, a gente nota isso, isso não passa despercebido por nós, né? As palavras são ali muito bem escolhidas e utilizadas. Então, nem isso eu procuro evitar, né? São as pautas ali defendidas com base bíblica e que perpassam toda a polêmica que de tempos em tempos ficam se levantando aí nas redes sociais. Nossa consciência é cativa da palavra de Deus, né? Isso é que permanece, né? Homens, reinos sobem e descem o tempo todo. A nossa consciência permanece naquilo que transcende toda essa cultura humana, então. Vamos para a Revolução de 1688, novamente, a Revolução Gloriosa, página 63. A Revolução de 1688 ocorreu por uma guerra justa. Vejam que interessante. O único caso em que qualquer guerra, e muito mais uma guerra civil, pode ser justa. E isso aqui eu vou recomendar daí este livro aqui, que também é da Vide Editorial, né? Teoria e Tradição da Guerra Justa, do Império Romano até o Estado Islâmico, de autoria de Pedro Eric Carneiro. Tá, eu já li esse livro, vale muito a pena, é um livro muito bacana. Vai estar o link dele para aquisição aqui no Teofilia, né? Comprem a partir do nosso link, que assim você contribui também com o nosso canal aí, com o conteúdo, tá? E é um livro bacana. Quem sabe não rola uma resenha dele uma hora dessas, né? Vamos pensar, vamos amadurecer a ideia. Um pouquinho depois, na página 64, a Revolução foi feita para preservar nossas antigas e indiscutíveis leis e liberdades e a antiga Constituição do governo, que é a nossa única segurança de lei e de liberdade, aquilo que já havia sido citado pelo Coutinho lá no prefácio. E um pouquinho depois, páginas 66 e 67. Você verá que toda a sua atenção estava voltada a proteger a religião, as leis e as liberdades estabelecidas há tanto tempo e que foram recentemente ameaçadas pelo rei Jaime II, então. James II seria o correto falar, né? Levando na mais alta consideração os melhores meios para fazer com que sua religião, suas leis e suas liberdades não corram mais o risco de serem subvertidas, né? Então esse é o propósito da Revolução Gloriosa, é justamente manter a tradição, né, que estava então sob risco, né, estava correndo o risco de ser justamente jogada de lado por um rei revolucionário, né? Então não temos o mesmo contexto da Revolução Francesa, onde há essa ruptura então com o passado, né, com a igreja, com a monarquia, essas coisas todas, a fim de surgir um novo a partir dessa ruptura. Não, na Inglaterra nós temos justamente a manutenção das coisas. Vamos para a página de número 100. Aqui o Burke ele vai tratar já muito antes de Nietzsche, ou melhor, como é que eu posso expor isso? Pensem em Friedrich Nietzsche, com toda aquela ideia de além do bem e do mal, né? O Übermensch, o homem que não está limitado pela moralidade burguesa, né? Pelos padrões morais da nossa sociedade, que descende do cristianismo, né? Então, uma vez que essa ruptura com o cristianismo, ele está além do bem e do mal, né? Até que ponto, então, as utopias, elas valem a pena, né? O quanto eu posso causar, destruir uma sociedade, quantas mortes eu posso causar, a fim de uma utopia futura, né? Uma utopia e uma sociedade perfeita lá na frente. E o Burke vai criticar isso já lá em 1870, né? E ele escreve:
Calamitoso, sem dúvida, será esse tempo, o tempo da revolução, né? Mas que convulsão no mundo político deveria ser motivo de lamentação se for acompanhado por um efeito tão desejável, né, o da sociedade utópica e perfeita. Claro, ele está sendo irônico aqui, né, ele está colocando isso entre aspas, assim como se passando pelo revolucionário aqui falando, né? E de fato, né, o que é alguns judeus indo para a câmara de gás quando nós teremos um terceiro Reich? Perfeito. O que são alguns burgueses indo para o Gulag quando nós teremos aí um império comunista, né, sem divisão de classes? E por aí vai. Né? No cálculo mental que muitas autoridades fazem, acaba valendo a pena, isso é um perigo para nós, né? para a sociedade como um todo, essa mentalidade revolucionária que alguns acabam por assumir. E aí vamos para a página agora 128, onde ele diz: os reis serão tiranos na política quando os súditos forem rebeldes nos princípios. Isso aqui me lembrou a ideia do Lutero da mão esquerda de Deus, né? O Lutero diz que o Deus teria duas mãos ativas no mundo. A mão esquerda sendo o Estado, né, faz com que o cidadão seja bom exteriormente a partir da força, a partir do uso da espada, né, da coerção, e a mão direita, que é a igreja, que então faz com que, eu fiz dos contra aqui no vídeo, talvez vocês tenham reparado, a mão direita, então, de Deus agora, que é a igreja, que vai fazer com que o ser humano seja bom a partir de dentro, né, com a transformação interior, né, a partir da ação do Espírito Santo, dos sacramentos, né, da convivência com outros irmãos, etc. e tal. E conforme as pessoas são cristãs autênticas, né, de fato, e vivem isso no seu dia a dia, elas são teoricamente cumpridoras, então, da lei, né? Elas não vão lá roubar o seu irmão, não vão lá maltratar, não vão assassinar, né? A gente espera que não façam essas coisas. E, portanto, o Estado, a mão esquerda, dessa vez sim, a mão esquerda, não teria muito o que fazer lá, né? Ele não precisa ficar impondo leis de cima para baixo, porque o cidadão por si só já é um cumpridor da lei. E é mais ou menos o que o Burke está falando aqui, né? Conforme, então, os súditos são rebeldes nos princípios, então eles roubam, eles maltratam, eles assassinam, eles fazem o caos na sociedade, então os reis acabam tendo que impor uma mão esquerda, né, impor a espada de forma assim um tanto mais pesada para manter a lei e a ordem. Uma coisa que vai me remeter ao próprio Edmund Burke, nós estamos falando, o Thomas Hobbes, né, do homem sendo o lobo do homem, que então vem o Leviatão, o Estado, então para manter lá a ordem, né, porque o homem deixado à sua própria natureza, ele acaba por fazer o caos, né? Guerra de todos contra todos. Depois disso, vamos para a página 138. Isso aqui é uma citação do Burke agora que me remeteu muito aos nossos tempos modernos também, os tempos pós-modernos até. Vejam só o que ele diz. Não imagine, por favor, que por meia dúzia de gafanhotos sob uma samambaia faz o campo vibrar com seu estridular inoportuno, enquanto milhares de grandes cabeças de gado, repousando sob a sombra do carvalho inglês, ruminam em silêncio, que aqueles que fazem o ruído são os únicos habitantes do campo. Nem que, obviamente, estejam em maior número, ou que, afinal de contas, sejam algo mais do que os pequenos, repugnantes, insignificantes e saltitantes, embora barulhentos e incômodos, insetos de sempre. Isso aqui que me lembra muito, porque a gente tem uma minoria barulhenta que incomoda, que faz um auê todo nas mídias, né, nas redes sociais, né, e fica impondo a sua própria ideologia goela abaixo de uma esmagadora sociedade que é, em sua maioria, de conservadores, mas que são
silenciosos, né, que ficam na deles, não precisam ficar impondo a sua moralidade, que não precisam ficar fazendo esse estardalhaço todo, né, e a gente tem então uma minoria aí progressista, barulhenta, que nos faz parecer que eles dominaram todo o cenário, quando na verdade, eles só fazem mais barulho mesmo. Claro, eles estão ali, né, em pontos estratégicos da mídia, da televisão, de tudo isso. A gente não é nenhum bobo em não observar esse tipo de coisa, né? Empresas importantes também, que eles dominam. Mas a questão é que são muito mais barulhentas do que nós, conservadores, né? Então, dá a impressão que eles estão em um número muito maior. E, na verdade, não vejo assim, né? Eles são esses pequenos grilos aqui na fazenda que fazem muito barulho quando temos aí... o pessoal ainda vai usar o exemplo contra mim agora, né? Um monte de gado ruminando em silêncio, né? Talvez o exemplo dos tempos modernos, né? As palavras que geralmente nós somos acusados acabaram sendo infelizes. Mas fica aí o exemplo, né, da minoria barulhenta, enquanto nós somos em muito maior número, mas que a gente fica na nossa. Vamos para a página 140, um pouquinho depois, ele vai falar sobre preconceito aqui. É uma citação longa, e eu já vou explicar de antemão. Preconceito para Edmund Burke é uma coisa muito diferente do que nós vamos chamar de preconceito aqui. Tá? O preconceito para Burke é uma espécie de sabedoria sem reflexão. É aquelas coisas que a gente herdou com a tradição, né? Por que os antepassados vinham fazendo assim? Nós, então, não temos um conceito formado, ele se torna um pré-conceito para nós. Mas é uma coisa que a gente herda deles, né, que tem sido útil, tem sido bom ao longo dos anos, então a gente acaba herdando e continuando. Tá? Isso o Burke vai chamar de preconceito. É uma coisa muito diferente do que eu hoje olhar para alguém lá que, sei lá, porque alguém vem de determinado lugar do Brasil ou do mundo, eu não gosto dele. Coisa assim, que a gente então vai chamar de preconceito, né? É uma coisa diferente aqui, tá? Veja, Senhor, que nessa era iluminada eu sou ousado o suficiente para confessar que somos, em geral, homens de sentimentos rústicos, que em vez de jogar fora todos os nossos velhos preconceitos, nós os valorizamos num grau bastante considerável. E para aumentar nossa vergonha, nós os valorizamos porque são preconceitos. E quanto mais tempo eles duraram e mais geralmente têm prevalecido, mais os estimamos. Estamos receosos de colocar homens para viver e negociar cada um pelo seu próprio estoque privado de razão. Essa parte é interessantíssima, porque nós suspeitamos que esse estoque em cada homem é pequeno. É até interessante ressaltar aqui a ideia da nossa natureza decaída, né? O pecado original, ele afeta também a nossa razão, né? Então, para aí alguém que parte de uma perspectiva da teologia reformada, ou da teologia cristã como um todo, né? Mesmo o catolicismo também tem muito dessa ideia de pecado original. Então a gente precisa levar em conta a queda, né? A nossa razão também sofre os efeitos destrutivos do pecado. Então, portanto, esse estoque individual ele é muito pequeno e que os indivíduos fariam melhor em se valer do banco e do capital gerais das nações e das eras. Muitos de nossos pensadores, ao invés de destruir preconceitos gerais, empregam sua sagacidade para descobrir a sabedoria latente que prevalece neles. E se encontram o que estavam buscando, tarefa em que raramente falham, eles consideram mais sábio manter o preconceito justamente com a razão envolvida do que jogar fora a veste de preconceito e deixar apenas a razão nua. Porque o preconceito, com a sua razão, tem um motivo para dar ação a essa razão e uma afeição que lhe dera permanência.
O preconceito é de aplicação imediata em situações de emergência, porque daí eu não preciso ficar refletindo, pensando, né? Como é que o pessoal fez até agora ao longo do tempo? Beleza, fizeram assim, vamos continuar assim, né? Em situações de emergência que eu não preciso ficar pensando qual que é a melhor alternativa. Não, cara, tem dado certo até aqui. Vamos tentar assim, é o mais seguro, né, a ser feito. O preconceito é de aplicação imediata em situações de emergência, eu já li antes. Ele antecipadamente conduz a mente em um curso constante de sabedoria e virtude, e não deixa que o homem hesite no momento da decisão por ceticismo, confusão e indecisão. O preconceito torna a virtude de um homem em seu hábito, e não em uma série de atos desconexos. Através de um preconceito justo, o seu dever se torna parte de sua natureza. Ressalto aqui, não estamos falando da mesma ideia, né, de preconceito. A palavra preconceito acabou adotando novos significados para a nossa era moderna. É um significado um tanto diferente daquilo que Edmund Burke aqui está escrevendo, tá? Revolução Gloriosa novamente, página 142. Ouço dizer que às vezes se fala na França que vocês estão seguindo o exemplo da Inglaterra. Peço licença para declarar que quase nada do que foi feito entre vocês tem origem na prática ou nas opiniões predominantes deste povo, seja no ato ou no espírito do procedimento. Aqui ficou mais claro, né? Eu não mencionei antes. Esse sujeito para quem Burke direciona o seu livro é um francês, tá? Ou talvez eu tenha mencionado, não lembro. Vamos dando sequência aí à nossa resenha. Página 146. Nós sabemos, e é nosso orgulho saber, que o homem é, por constituição, um animal religioso, homo-religioso. Que o ateísmo não é só contrário à nossa razão, mas a nossos instintos, e que não pode prevalecer por muito tempo. Mas se num momento de motim e num delírio embriagado do espírito ardente extraído do alambique do inferno, que ferve tão furiosamente na França agora, devêssemos descobrir nossa nudez jogando fora a religião cristã, que até agora tem sido o nosso orgulho e conforto, e numa grande fonte de civilização entre nós e entre muitas outras nações, estando perfeitamente conscientes de que a mente não irá suportar um vácuo, que alguma superstição grosseira, perniciosa e degradante possa tomar o seu lugar. Isso aqui me lembra muito Chesterton, que vai dizer que a questão não é o homem não acreditar em Deus, mas quando ele passa a não acreditar em Deus, ele passa a acreditar em qualquer besteira, né? Ele passa a acreditar no Estado, em governos, em ideologias, em uma série de outras coisas. Né? Nós vemos aí, por exemplo, a União Soviética, né? As pessoas deixam de acreditar em Deus, mas passam a acreditar no Estado soberano, né? Comunista. Então, passa a acreditar em qualquer besteira, tá? Vamos lá, página 149. Todas as pessoas que possuem qualquer parcela de poder devem ter forte e terrivelmente impressa a ideia de que agem como mandatários e que devem prestar contas da sua conduta nesse mandato ao único grande mestre, autor e fundador da sociedade, ou seja, Deus. Quando o ateísmo está presente nas autoridades, tem-se essa impressão de que eu não vou precisar prestar contas a ninguém. E isso pode ser perigoso. A gente teve aí alguns exemplos de estados totalitários e que partiram de pressupostos ateístas. Então, claro, se uma vez que eu morro e não há céu e inferno, não há juízo, não há punição, também não há pagamento, recompensa de nada,
por que eu não iria ser um tirano? Por que eu não iria tirar proveito de forma indevida dos meus civis, né, dos civis do meu estado? Claro, a gente pode tentar argumentar, bom, talvez outras nações venham e imponham, né, a justiça em mim, talvez uma organização das Nações Unidas venha e me imponha determinadas condutas e por isso eu preciso segui-las, mas aí a gente acaba só postergando o problema. Né? E quem está à frente de umas Nações Unidas da vida, né? Porque eles então não serão tiranos, impondo a sua ética e moral, as suas ideias, ideologias, de forma tirânica, né? Com o uso da força para outras nações. Fica o questionamento, né? Vamos para a página 175. Os escritores, especialmente quando agem em conjunto e na mesma direção, têm grande influência sobre a opinião pública. Isso aqui é interessante de notar. Quais são os autores populares hoje? Qual é a influência que eles acabam tendo sobre o público, primariamente leitor, mas depois é o público leitor quem vai também disseminar essas ideias, né, esse conhecimento, a partir de músicas, a partir de novelas, na faculdade, em vídeos, no YouTube, esse tipo de coisa, né? Vai disseminando. E isso me lembra um pouco uma colocação do William Lane Craig, quando ele fala sobre a utilização da apologética cristã, porque a apologética cristã, ela pode não funcionar com tanta gente, né? Não é com todo o público, mas mais precisamente com o público assim um pouco mais intelectual, né? Que vai dar bola para argumentos, para evidências científicas, né? Com argumentações a respeito de fundamentação histórica e coisas do tipo. Só que é justamente esse público então intelectual que lá na frente vai estar influenciando as novelas, vai estar influenciando o rumo da cultura do espírito, não é essa palavra ainda, do ambiente cultural, sabe? Dos professores universitários e tudo mais. Vamos para a página 203 e 4. Um povo bravo certamente prefere a liberdade acompanhada de uma pobreza virtuosa a uma servidão depravada e rica. Cara, eu achei essa citação muito interessante. Porque vejam só, né, nós tivemos lá um Lenin da vida prometendo mundos e fundos, né, de uma sociedade utópica, de uma coisa que, uma terra que emana leite e mel, né, coisas assim, mas à custa da servidão a ele, né, e cara, um povo bravo, ele vai preferir a liberdade, né? Ainda que ele passe necessidade, ainda que uma vez que a liberdade, né, que a sua prosperidade vai depender do seu próprio suor, do seu próprio trabalho, então talvez ele passe por necessidades até que tudo ocorra, né, até que tudo se concretize, mas ele prefere essa liberdade do que as coisas dadas. Ele prefere a liberdade de correr atrás do que o assistencialismo estatal, que dá tudo de graça. A gente sabe que de assistencialismo em assistencialismo, o sujeito se torna um escravo e, cara, os fundos são limitados, né? Os fundos precisam ser extraídos de alguém. Vamos dando sequência à nossa resenha, né? Página 213. A história consiste, em sua maior parte, das misérias trazidas ao mundo por orgulho, ambição, avareza, vingança, luxúria, sedição, hipocrisia, zelo desgovernado e toda a linha de apetites desordenados que abalam a vida pública com as mesmas, e aí é uma citação que ele faz, agitadas tempestades que sacodem a vida privada e tornam a existência amarga. Poxa, uma visão triste da história, mas verdadeira. Eu já falei isso outras vezes, né? A maior parte da história humana está manchada por sangue, lágrimas e suor. Né? Nós hoje é que experimentamos tempos assim de relativa paz,
né? Mas, quer dizer, nem tanto, né? Viemos aí num contexto de pandemia com várias mortes e em algumas situações há muita violência, né, em alguns locais, mas, né, não vivemos em uma guerra declarada, né, enfim. Agora, a maior parte da história foi de morte, destruição e de guerra, de sangue rolando. Agora nós vamos para a página 226 e lá nós encontramos: ouvimos esses novos professores continuamente se gabando de seu espírito de tolerância, que essas pessoas devem tolerar todas as opiniões, que pensam não ter nenhum valor. Que essas pessoas devam tolerar todas as opiniões que pensam não ter nenhum valor é uma questão de pouco mérito. Negligência igualitária não é bondade imparcial. A espécie de benevolência que surge do desprezo não é a verdadeira caridade, né? Então esse papo de tolerância, de muita tolerância, de que todas as ideias são iguais, no fundo não passa de um desprezo por todas as ideias, né? Depois nós vamos para a página 247, onde tem uma citação que eu achei muito interessante. E lá está escrito: a eloquência pode existir sem um grau proporcional de sabedoria. Cara, isso aqui eu achei muito bacana, porque a pessoa pode saber falar muito bem, mas só falar porcaria, né? Só falar besteira. Nós tivemos alguns líderes assim, né? Que falam muito bem, que convencem multidões, mas que na verdade o conteúdo que ela traz não vale nada. Depois disso, vamos para a página seguinte, 248. Aquele que luta conosco fortalece nossos nervos e aguça a nossa habilidade. Nosso antagonista é nosso ajudante. Este conflito amigável com a dificuldade nos obriga a conhecer profundamente nosso objeto e nos compele a considerá-lo em todos os seus aspectos. Isso não nos permite ser superficiais. É a falta de força para compreender tal tarefa, é o degenerado gosto por atalhos enganosos e pequenas facilidades falaciosas que criaram, em tantas partes do mundo, governos com poderes arbitrários. Eles criaram a afinada monarquia arbitrária da França, eles criaram a República Arbitrária de Paris. Para eles, falhas da sabedoria são suprimidas pela plenitude da força. Ou seja, o cara que não gosta de debater, né, ele vai logo até usar a força, então, né? Aquilo que Chesterton fala, né? As pessoas só brigam porque não sabem argumentar. E aí vamos agora para a página 305. Lá nós vamos encontrar o seguinte: o vício das democracias antigas e uma das causas de sua ruína foi que eles governavam como vocês, por decretos ocasionais. Essa prática logo rompeu o teor e a consistência das leis, diminuiu o respeito do povo por elas e terminou por destruí-las completamente, né? Essa coisa de ficar governando por decretos, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, as pessoas acabam deixando de respeitar, deixando de levar a sério as leis. E aí é dois passos para a ruína, né? Vamos para a página 313. Outra citação bem interessante nós temos lá. Eles renovam decretos e proclamações diante da insuficiência dos mesmos e multiplicam juramentos na proporção em que enfraquecem as sanções da religião na mente dos homens. Espero que versões acessíveis dos excelentes sermões de Voltaire, de Lambert, de Diderot, eu não sei se pronuncia assim, tá? Desculpa, e Helvétius,
sobre a imortalidade da alma, sobre a particular providência supervisora e sobre um futuro estado de recompensas e punições, sejam enviadas para os soldados juntamente com seus juramentos cívicos. Porque a França, então, como há essa ruptura com a tradição, ruptura com a religião, acaba se tornando sem muita base moral para um soldado francês agora manter os seus juramentos, né? E isso me lembra uma colocação de C.S. Lewis, que é inclusive mencionado aqui por Roger Scruton nesse livro como sendo um conservador cultural, e a citação de Lewis está neste livrinho aqui, A Abolição do Homem, onde ele vai falar sobre os homens sem peito, né? Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtudes e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Castramos e ordenamos que os castrados sejam férteis. É interessante isso, porque é o que a França então tem feito ali. Destrói toda a base moral que pode ser utilizada a fim de que os soldados franceses mantenham suas lealdades, né, sejam leais aos juramentos e coisas assim, e depois espera que eles sejam realmente leais. Página 329 e 330. A isso, a resposta é: enviaremos tropas, novamente, né, partindo sempre para a violência. O último motivo dos reis é sempre o primeiro da sua assembleia, a Assembleia Francesa, né? Essa ajuda militar pode servir por um tempo, enquanto permanece a impressão do aumento do pagamento e a vaidade de serem árbitros de todas as disputas for alimentada. Mas essa arma falhará de súbito, desleal à mão que a utiliza. A Assembleia mantém uma escola onde sistematicamente e com perseverança inalcançável ensina-se princípios e criam-se regras que destroem todo o espírito de subordinação civil e militar, e então espera conseguir a obediência de um povo anárquico por meio de um exército também anárquico, né? Aquilo que C.S. Lewis dizia agora há pouco. Aí nós vamos caminhando aí para o final da nossa resenha, página 356. Os efeitos da incapacidade demonstrada pelos líderes populares em todos os grandes membros da República serão ocultados sob o nome unificador de liberdade. Em algumas pessoas vejo realmente grande liberdade, em muitas, se não na maioria, uma servidão opressora e degradante. Todavia, o que é a liberdade sem sabedoria e sem virtude? É o maior de todos os males possíveis, pois é disparate, vício e loucura, sem tutela nem restrição. Aqueles que sabem o que é a liberdade virtuosa não toleram vê-la arruinada por mentes incapazes apenas porque elas têm palavras pomposas na boca, né? Só porque elas falam bem. Então, liberdade não é libertinagem. E logo em seguida ele continua, na página 357. Criar um governo não requer grande prudência. Estabeleça a base do poder, ensine a obediência e o trabalho está feito. Dar liberdade é ainda mais fácil. Não é necessário guiar, requer apenas que se solte as rédeas. No entanto, formar um governo livre, isto é, misturar esses elementos opostos de liberdade e restrição em uma obra consistente, requer muito raciocínio, profunda reflexão e uma mente sagaz, potente e conciliadora. Isso não encontro naqueles que tomam a iniciativa na Assembleia Nacional da França. Até aqui as partes que eu achei assim, julguei mais interessantes no livro de Edmund Burke. Ele é um livro para se ler com calma, para ler lentamente, né? Eu demorei aí acho uns 2 meses lendo ele. Então é um livro para não se ter muita pressa, ele não é tão simples
de simples leitura assim, mas vale muito a pena. É um livro importante para a história da humanidade, para a história aí do conservadorismo em particular. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Falou!